Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Graça e paz, queridos, bom dia. Como o pastor me apresentou, eu sou Silvia e vim de Ourinhos, né? Nasci em Fartura, mas moro há muitos anos em Ourinhos. E que privilégio, quero agradecer mais uma vez ao pastor, a Marcela, pelo privilégio de estar comunicando a palavra de Deus para você nessa manhã. Eu ministro, a Vânia, há um tempo, falou comigo a respeito de um assunto que é pouco falado no corpo de Cristo. E eu fui advogada por 17 anos, e falar de coisas do direito é tranquilo para quem exerceu advocacia. E Vânia falou comigo sobre decretos proféticos. Não vou ministrar sobre isso nessa manhã. É um assunto que eu trato realmente no treinamento profético, que é um treinamento que a Vânia tem. Mas eu preciso dar uma base para você entender o que Deus, na verdade, vai fazer nessa manhã na sua vida. E decretos é um assunto que nós vimos, até quem não entende passou a ter uma noção na época da pandemia. Então, na pandemia, nós vimos que era decreto do governo estadual, do governo federal, dos municípios. Autoridades estavam liberando decretos, onde não se podia sair, não podia abrir o comércio, não podia abrir igreja, para que não houvesse contaminações, enfim. Não entrando na questão disso, não tem nada a ver a nossa mensagem com isso, mas falando sobre a força de um decreto. Toda vez que uma autoridade governamental emite um decreto, se houver o descumprimento, haverá uma penalidade, haverá uma responsabilidade sobre isso. E como eu advoguei por 17 anos, eu sei bem quais são as forças que uma lei ou um decreto tem. Um decreto não é uma lei, mas ele vem suprir um buraco da lei, algo que estava faltando e precisa ser regulamentado. E trazendo isso para o âmbito espiritual, se você já leu, por exemplo, a Bíblia é cheia de menções a isso, mas se você já leu, por exemplo, Zacarias, você viu que existe um tribunal nos céus. E a Bíblia, ela usa muitos termos jurídicos. Para quem estudou direito, não para quem é advogado, mas para quem estudou direito, é muito familiar alguns termos que a Bíblia traz. E é muito simples, quem estudou sobre isso, bater o olho e fazer associações, ou usar de exemplos, ou até mesmo tipologias da velha aliança, apontando para o novo. Então, eu tive uma experiência com o Senhor, antes mesmo de Vânia falar comigo. Eu estava trabalhando na Secretaria de Saúde, exercendo uma função muito séria e de muita influência na Secretaria de Saúde da minha cidade. E quando eu cheguei lá, na verdade, eu não queria estar lá, mas o Senhor me convenceu a estar ali. E eu cheguei naquela secretaria em janeiro de 2020. Quando foi março de 2020, a pandemia chegou. Então eu entendi que o Senhor me queria ali, não porque eu tinha habilidades para estar ali, porque eu não estudei sobre saúde, e nem fui ali exercer um cargo do direito, por exemplo. Eu não fui para atuar no jurídico daquela secretaria, mas eu entendi que Deus precisava de uma voz profética naquele lugar. Deus queria uma voz profética nos hospitais. Deus queria uma voz profética tomando decisões, inclusive para não prejudicar o seu próprio povo. E sabe, queridos, não é
presunção nenhuma você assumir aquilo que Deus te entregou. Não é presunção nenhuma você dizer, eu estou aqui por causa disso. Não é presunção você se ver como Deus te criou para ser e exercer o mandato que Deus está te dando. E dentro de uma dessas situações, aonde todo mundo ali agora sabia que eu era uma mulher de Deus, casada com um pastor, que auxiliava meu marido a liderar, principalmente as mulheres da igreja. Todo mundo ali começou a me ver como mulher de Deus, séria, mas ao mesmo tempo feliz, que sabe rir, que sabe brincar, mas que na hora de decisões sabe ser profissional, não descumprindo princípios da palavra. E aquele ambiente foi afetado por isso. Aquele ambiente inclusive foi transformado por isso. E não faço como o apóstolo Paulo fez, não eu, mas a graça de Deus em mim, a habilidade do Senhor em mim, causando transformação no meio de um caos. E certa vez eu fui ao banheiro para orar, porque pela minha mão passava muita decisão importante, e eu não tinha ali na minha sala um ambiente que eu pudesse orar, porque eu só trabalhava com gente que não tinha Jesus, e eles não eram pessoas de influência e não iriam concordar com eu começar a orar. E quem esteve aqui ontem sabe que quando eu começo a orar, o negócio não é calmo. Eu tenho que gritar, eu tenho que falar alto, é o meu jeito, aleluia. Eu sei que é só de manhã, a gente está começando devagar, ou tentando, né? E então eu ia para o banheiro. E quando eu entrava no banheiro, eu trancava a porta de todos os banheiros. Porque eu falava, afinal de contas, alguém manda aqui, e quem manda aqui sou eu. Então quem vai ficar nesse banheiro agora sou eu. E ninguém vai entrar, não quero nem saber, espere, faça fila. E numa desses momentos que eu não sabia o que fazer, e Deus, falo inspirado pelo Espírito agora, Deus vai te colocar em lugares que num primeiro momento você não vai saber o que fazer, você não vai saber o que falar, mas apenas comece a falar com o Senhor, que Ele vai te explicar, Ele vai te dar as palavras, Ele vai te dar as estratégias. Eu ouço o Espírito me comunicar. Tem pessoas aqui que vão entrar em situações de causas difíceis para resolver, e Deus vai te dar a palavra, Deus vai te dar a direção, você vai ser convocado para isso. Então eu estava ali num daqueles momentos, e decreto para cá, decreto para lá, e o Senhor falou comigo. E eu falando, Senhor, foi baixado esse decreto, agora esse aqui, como é que eu vou lidar com isso? Isso dificulta as decisões. E o Senhor falou comigo, onde estão os meus decretos? E eu fiquei em silêncio como você ficou. Onde estão as minhas ordens baixadas do céu sobre essa igreja, sobre essa cidade, sobre essas situações? E ali eu entendi, eu estou aqui para isso. Eu estou aqui como uma autoridade do Senhor na terra, para estabelecer coisas, para tirar outras coisas e para estabelecer decretos divinos. A palavra de Deus é um decreto. Ela é a verdade absoluta sobre toda e qualquer situação que não concorde com ela. A palavra de Deus é um decreto. E existem situações na sua vida muito particulares que a palavra está envolvida, mas que às vezes você vai precisar orar ao Senhor para receber uma direção para aquela situação, para aquela causa em específico. E o Espírito Santo, ele é a inspiração para comunicar o que Deus quer para essa situação específica. E em alguns casos,
quando há uma comunicação específica, é um decreto inspiracional, um decreto divino, que Deus vai liberar sobre essa causa e você vai liberar sobre a causa. E contra decretos divinos não pode haver desobediência, não pode haver, o diabo não pode tocar, o diabo não pode atrapalhar. E se ele está atrapalhando, quando um decreto é emitido, ele vai ter que bater em retirada. Então, com essa base, é claro que sobre decretos proféticos, há muita doutrina para isso, há muito versículo bíblico para fundamentar, mas eu só queria dar uma base para você, para falar de um texto que nós já lemos, que nós já ouvimos, que nós nos apropriamos, porque na nova aliança, aquilo que Jesus conquistou, que não contraria com a velha, está valendo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, continua sendo a verdade sobre a nossa vida, né? Aquilo que vem sobre condenação, maldição, Jesus resolveu sobre a nossa vida. Então, existe um texto bíblico que certa vez o Espírito Santo me disse: você não olhou direito, existe um decreto aí. E sabe, queridos, quando você tem tempo debruçado na palavra, quando você tem tempo debruçado, orando ao Senhor, revelações bíblicas estão preparadas para ser comunicadas ao seu coração, seja para a sua própria vida, seja para você abençoar alguém. E nessa manhã, eu não sei se você já vai saber, já sabe sobre isso que eu vou entregar para você, mas há um texto que às vezes passamos olhos, mas se refere a um decreto. E quando Deus dá um decreto, ele não pode ser descumprido. Existe decreto sobre a sua vida, existe palavra que Deus já colocou no seu coração. Lembre-se, um decreto divino, um decreto profético nunca vai contrariar a palavra. Ela é a nossa base de vida, ela é a verdade sobre nós. E Deus não vai deixar registrado algo para a nossa vida e falar outra coisa contrária. Por isso que precisamos estar fundamentados na palavra. Por isso que precisamos conhecer as Escrituras. O próprio Senhor deixou registrado: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Palavra e Espírito, palavra e poder. A palavra é o poder de Deus. Quando você fala a palavra, poder de Deus está sendo liberado. Agora precisamos conhecer a palavra, porque senão jogamos tudo para o profético, e muitas vezes tem gente falando de profético, contrariando as Escrituras. Por isso que se você gosta do profético, e nem todos vão ser profetas no ofício, e profetas no ofício, preste atenção, profetas como dom ministerial, precisa conhecer as Escrituras, porque não vai ficar toda hora profetizando, mas toda hora vai pregar ou vai ensinar. Amém, queridos? Por isso que você tem rema aqui. Por isso que precisa fazer o rema. Porque eu dei base para você, base que a gente aprende quando vai estudar a palavra. Então você que, mas eu não sou profeta, mas você tem uma voz profética. Mas eu não sou profeta, então eu não vou profetizar. Deus quer que você libere as inspirações que Ele te dá. Às vezes você está dirigindo o carro e Deus diz: fale isso agora. E parece uma loucura, mas quando você sabe discernir e começa a liberar aquilo já está pronto para você entrar. E por uma inspiração. Agora tem situações que necessitam de decisão. Nessas situações que necessitam de decisão, pode vir um decreto
divino sobre a tua vida. Pode existir um decreto celestial, um decreto profético. Por que profético? Porque ele é liberado através da inspiração. E sabe, eu sempre no treinamento profético, eu gosto de dar esse exemplo, para que você não pense que quem sou eu para fazer tal coisa? Quem sou eu para liberar uma coisa? Sabe, teve uma época que eu fui para o treinamento. Meu Deus, eu estou falando mais do treinamento do que a Vânia. Me perdoe, viu, Vânia? Mas são experiências que eu vivi nesse treinamento. E eu cheguei do treinamento e falei para o meu marido: olha, Deus falou para mim para a gente começar um culto à tarde. E esse culto da tarde é só sobre vida financeira. E claro, queridos, que eu sou do interior. E eu sabia que as pedradas iam vir, que as pessoas iam falar mal, mas sabe, eu não estava preocupado com isso não. Porque Deus me disse o motivo daquele culto: vai acabar o desemprego no meio da igreja, vai acabar a falta no meio da igreja. Então eu peguei aquilo e comecei aqueles cultos que até hoje existe. É um culto da tarde, chamado Tarde da Vitória. E eu comecei a só falar sobre provisão, só ensinar sobre isso, a fé na provisão divina, a fé no crescimento financeiro. E queridos, foi uma revolução na nossa igreja. Pessoas que trabalhavam, já tinham emprego, elas começaram a deixar o horário de almoço, trocar para poder ir para o culto. Eu andava pelas escadas, o antigo prédio tinha uma escada, e eu dizia: quando pisar nessa escada, pessoas vão receber os seus empregos. Quando tocarem o pé para entrar na igreja, vão receber propostas financeiras. E assim foi e acabou. Nós ficamos um bom tempo sem ter nenhum desempregado na igreja. Foi uma revolução realmente que Deus fez. E no meio de um desses cultos, enquanto o culto acontecia, Deus me disse: pare agora e libere um decreto. E eu parei na hora e eu disse: Deus vai liberar um decreto. E eu comecei a dizer, profetizar mesmo, que estava vindo uma transferência de riquezas sobre o povo de Deus, e por isso o povo estava sendo organizado, alinhado, orientado, e que o Senhor estava emitindo um decreto para beneficiar o seu povo, mas quem não era o seu povo também seria alcançado. Aonde o povo de Deus que estava em dificuldades para limpar o seu nome, Deus estava agora emitindo um decreto onde dívidas seriam facilitadas, para que o povo estivesse organizado quando acontecesse a transferência. E queridos, isso foi um decreto ali na hora. Passado alguns meses, o governo brasileiro, governo federal, edita um decreto que depois se transformou, não sei sobre a lei, não acompanhei mais, aonde colocaram o nome de Desenrola Brasil, aonde o povo encontraria facilidades para pagar dívidas e limpar o nome. Eu não assisto o jornal, pode me chamar de doida. Eu não assisto, aquilo me atrapalha meu juízo. E não é de agora não, desde a época que eu advogava, e minha mãe ficava brava. Tem que assistir, porque minha mãe é advogada também, toda a família é do direito. Mas quem está direita na vida sou eu, por causa de Jesus. E aí tem que assistir, tem que se atualizar. Eu dizia: minha atualização está aqui. Eu fui radical, porque aquilo me fazia mal. Só que nesse dia eu estou saindo da onde? Quem estava aqui no primeiro culto está sabendo. Estou saindo da cozinha. Aquele lugar que se Deus não se manifesta eu não fico. Estou saindo da cozinha, passando pela sala, eu ouço:
o governo federal emitiu não sei o quê, Desenrola Brasil, e eu andando para pagar as dívidas. Opa, não foi o governo não. Esse negócio não foi o governo, foi Deus. Esse negócio foi Deus. E sabe por que eu estou contando isso? Porque eu tenho essa cara assim, né? Meio, quem é essa? Da onde ela caiu? Da onde ela veio? Mas deixa eu te falar, Deus está pronto para usar os improváveis. Deus está pronto para liberar para quem Ele quiser e através de quem está ligado. Sabe, queridos, essa lei que alcançou o Brasil foi liberada num decreto divino na cidade de Ourinhos, através da minha vida, da minha inspiração. Ah, mas foi só você? Não sei, que eu saiba foi só eu. Até eu encontrar alguém nesse Brasil que também liberou isso. E sabe, queridos, isso é para entender, você tem uma voz sobre esse estado, você tem uma voz sobre essa cidade, você tem uma voz sobre essa nação. Libere o que Deus está te inspirando. Libere. Ai, que presunção dizer que foi você. É melhor ser um crente do que ser alguém do mundo, levando fama por causa de coisas que Deus é que está fazendo. É melhor as mulheres de Deus prosperando do que esse bando de mulher do mundo usando do melhor que é pra gente. Aleluia. E esse povo do mundo vai se converter em nome de Jesus. Então tem um texto na Bíblia, queridos, que talvez você já ouviu. Essa batalha não é, essa peleja não é vossa, ela é de Deus. E às vezes a gente usa isso contra relatórios médicos. Essa peleja não é vossa, é de Deus. E está tudo bem, porque a palavra é a verdade. Mas nesse texto de Josafá, foi emitido um decreto. E Josafá não vai pedir por favor, Senhor. Josafá usa do decreto para falar com Deus. Eu disse ontem para as mulheres que quando você ora a palavra, você já está orando a resposta. E Josafá faz exatamente isso. E quando você entende, que eu vou te explicar, quando você entende isso, até a sua percepção da situação muda. E a percepção do que você está vivendo, enfrentando, seja qual for o desafio, porque nós não fomos chamados para viver vida de luta, gente. Nós estamos na vitória. Aliás, nós somos mais que vencedores. Quem é o mais que vencedor senão a mulher que não lutou, não apanhou, não ficou fazendo a dieta e treinamento do lutador de boxe, de MMA, e depois ele ganha e ela fala assim: cadê o cheque? Ai, você venceu, cadê o cheque? Não lutou, não fez dieta, não treinou, não levou pancada, não ficou com a orelha deformada, com a cara amassada. Quem é, senão a mais que vencedora? A igreja é a mais que vencedora, querido. Sabe, a gente precisa se apropriar de umas verdades. E eu quero que você abra a sua Bíblia em... Oh, glória, aleluia. Eu vou orar por você, irmão. 2 Crônicas, capítulo 20, você já conhece provavelmente esse texto. Mas eu aprendi com meu marido, falei um pouco dele no primeiro culto, que agora eu posso falar mesmo, porque ele está pregando uma hora dessa. E que a gente fala, você já conhece essa história, mas às vezes tem gente nova, ou que mesmo que seja antiga, não conhece. Né? Então antigamente eu falava, você conhece essa história, e saía pregando, pá. E quem não conhece fica, o que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? Existiu um rei chamado Josafá, que ele estava sendo atacado por outros 3 reis que se uniram para ir contra. E aí a Bíblia, ela fala, olha aqui para mim, gente, depois nós vamos ler, que pressa é essa? Está todo mundo aqui, calma, senão você não pega a revelação. Veja só, os espirituais discernem as coisas pelo Espírito. Eu vou falando aqui, você vai pegando aí. Eu vou falar o versículo, você vai pegar a situação e aplicar o versículo.
Às vezes, sabe aquele dia que parece que o inferno abriu a porta e veio todo mundo contra você? É relatório contrário, é a conta que não pagou, não teve como pagar, é o filho que decide dar problema, é a igreja que parece que o negócio não vai, é tudo ao mesmo tempo. Parece que tudo vem num dia só. Esse é Josafá, 3 reinos contra ele, 3 problemas imensos que ele não tinha como resolver. E a Bíblia diz que Josafá teve medo, mas não diz que ele foi com medo. Sabe essas frases, está com medo, vai com medo mesmo. Não, está com medo, vamos resolver essa situação. E vai com fé, e vai com a palavra, e vai com uma direção. Não é estar com medo. É claro que na alma eles tremeram, minha gente. Ainda mais o povo, porque Josafá pôs o louvor na frente da batalha. Imagina, nessa hora, eu falei, ainda bem que eu não sou do louvor. Nunca me deixaram ser, ainda bem. Nunca me deixaram cantar com essa voz de trovão. Fui fazer aula de bateria. Aí fiz 6 meses de bateria. O professor se esforçando para me ensinar. E eu batendo de todo jeito, achando que estava arrasando, porque eu sempre penso que eu estou arrasando. Ai, estou demais. Tá bom, não tá, professor? Ah, tá bom. E o Espírito Santo dizendo, saia daí. Eu até o Senhor, não concorda comigo nessa hora? E sabe, queridos, Josafá, por causa de uma direção, ele coloca o louvor na batalha. E esse texto diz que 3 reinos estava vindo. E Josafá teve medo, mas ele não foi com medo. E é claro que na alma, no sentimento, nas emoções, havia ali, imagina que era do louvor numa hora dessa, devia estar tremendo, cantando, tentando cantar. É claro que a alma sente, mas o medo, a Bíblia diz, Deus não nos deu o espírito de medo, que nos impede, que nos aprisiona, que nos segura de avançar. E a Bíblia não fala que Josafá foi com medo. Josafá teve medo e foi orar, foi buscar o Senhor, foi buscar uma direção, foi buscar uma resposta. E toda vez que você busca a Deus, você vai achar. Toda vez que você tem uma questão e leva para Deus, Ele tem algo para te falar. Daniel nos ensina sobre isso. A resposta foi liberada, mas teve uma guerra. Sabe, queridos, toda vez que você se pôr a falar com o Senhor, tem uma resposta para você, tem uma palavra para você. Deus não quer que você vá para esse lugar só quando está em perigo. Deus quer todo dia, quer ter comunhão com você, mas saiba, sempre o Senhor está pronto para falar, sempre. A Bíblia diz que os ouvidos dele estão inclinados para nos ouvir. Ele está sempre pronto, e se ele vai ouvir, ele também vai falar. E Josafá, ele vai buscar o Senhor. Ele teve medo e pôs buscar o Senhor e apregoou o jejum, que não foi aniquilado e abolido na nova aliança. Você pode fazer jejum, pode e deve, inclusive para a tomada de decisões, aonde você não está conseguindo discernir qual é o passo que você tem que dar, ficando sensível, mais sensível para ouvir o Senhor. E Josafá fez isso, ele foi buscar o Senhor, ele não foi com medo. Ele com medo foi buscar a Deus. E você vê em todo o texto que houve uma resposta de Deus. E aí ele começa a buscar o Senhor. E aí eu quero que você abra em 2 Crônicas capítulo 20. Agora que o negócio vai arrochar para o diabo. 2 Crônicas capítulo 20, no versículo 5. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse, presta atenção aqui comigo, ó, vem cá, deixa aberto aí. Ele se colocou em pé, depois que ele foi buscar o Senhor, ele se levantou para falar. Quando você tem situações difíceis, não se levante para falar da situação. Vá buscar o Senhor, depois você se levanta para falar. E geralmente você vai se levantar com a resposta. Você vai se levantar com uma direção.
Ele se levantou para falar. Agora veja bem, ele se levanta para falar e ele começa a falar com o Senhor. Ele começa a falar, no versículo 6, a Bíblia diz: e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Josafá foi, como diz no Nordeste, do qual eu não sou, um cabo inteligente. Ele foi específico. Ele começou a dizer: Senhor, ó Senhor, não és tu que exerce o poder? Não és tu que executa e faz o que tem que fazer? Ah, Senhor, Deus. É como se Josafá estivesse dizendo: o Senhor é o nosso Deus e o Deus dos nossos pais. Só que ele entra já quando ele começa a falar, ele já começa a tocar no decreto. Vamos lá, vamos continuar. E aí ele começa a falar com o Senhor, e no versículo 9 ele diz: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, no versículo 10, ele entra na questão: agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não a destruíram. Olha aqui para mim, ele toca agora numa ordem de Deus, num decreto. Ele fala: Senhor, isso está em Deuteronômio, isso está descrito em Deuteronômio. Ele invoca uma ordem de Deus. Ele fala: Senhor, esse povo que está vindo contra nós, eles estão desobedecendo uma ordem sua. Eles estão desobedecendo algo que o Senhor determinou. Sabe por quê, Senhor? Porque lá atrás, quando o povo saiu do Egito, lá atrás, ele não invoca algo de agora. Ele diz: Senhor, espera aí que eu vou te mostrar a injustiça. Lá atrás, quando o povo foi sair do Egito, o Senhor disse ao seu povo: não passe nessas terras, desvia. E o povo, quando você vai estudar isso, o povo andou mais distante só para desviar das terras desses reis que estavam vindo contra Josafá, para não desobedecer uma ordem de Deus. Então Josafá, ele vem e diz: Senhor, nós obedecemos, e agora eles estão vindo contra nós. Nós obedecemos a sua ordem. Por isso que lá atrás ele fala: Deus dos nossos pais. Senhor, o teu povo obedeceu e não pisou na terra que o Senhor disse: não toque nessas terras. Então o povo sai do Egito, tinha essa ordem do Senhor, eles param, desviam e não tocam naquelas terras. Porque esta terra que nós estamos, o Senhor nos deu, e nós obedecemos a terra deles. Agora eles vêm querer a nossa? Peraí, Senhor, o Senhor deu uma ordem, nós obedecemos, e agora eles estão nos atacando, desobedecendo a sua ordem. Olha o que Josafá fala na sequência, versículo 11: eis que nos dão um pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão. Ei, presta atenção, Josafá nem diz: essa terra é nossa. Ele diz: essa terra é sua, Senhor. Essa igreja é sua, Senhor. Essa vida é sua, Senhor. Essa casa é sua, Senhor. Esse carro é seu, Senhor. Este corpo é seu, Senhor. E essa doença vem agora. Não. Eu disse para você: pega a palavra e aplica na sua situação, porque a palavra precisa encontrar prática, possibilidade de praticar. Ele diz: Senhor, é a terra da tua
tua possessão. A gente só está aqui emprestado. A gente só está aqui porque o Senhor nos deixou, mas ela é sua, Senhor. E ele continua no versículo 11, que nos deste em herança. Foi o Senhor que nos deu essa terra, mas ela é sua. No versículo 12 ele diz: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Ele pega o decreto e ele diz: Senhor, o Senhor não vai executar julgamento? Senhor, foi o Senhor que decretou a terra deles e a nossa. Nós obedecemos, eles estão desobedientes. O Senhor não vai executar juízo, não? Senhor, o decreto é teu, estão desobedecendo. O Senhor não vai executar o julgamento disso? Lembra que na pandemia não podia? E se fizesse era penalizado? Você lembra disso? Josafá está dizendo: Senhor, o Senhor decretou. Olha aí, ó, estão desobedecendo, vão ter que ser penalizados. E não sou eu que estou falando, não sou eu que estou pedindo, foi o Senhor que determinou. Essa terra é sua, Senhor, e eles estão invadindo, e eles estão querendo. Ei, deixa eu dizer uma coisa: o diabo não pode tocar nas ovelhas dessa igreja, porque elas são do Senhor. Com mentira, com engano, tem que dizer: Senhor, são tuas. Foi o Senhor que determinou, que plantou. Deixa eu te falar uma coisa: foi Deus que te plantou nesse lugar. É aqui que você vai crescer e dar frutos. Olha o que Josafá faz, gente. Ele pega, ele sabia desse decreto. Josafá disse, Josafá foi inteligente. Por isso que quando você ora, isso aqui acabou. Josafá foi muito inteligente. Ele falou: Senhor, é o seguinte, tem um decreto do Senhor que está sendo violado. O Senhor não vai promover execução nisso? Porque a gente, como advogados, quando há uma sentença favorável para você, e saiba, advogados, cliente é cliente em qualquer lugar. Quando você ganha, o cliente que ganhou. Eu ganhei, mas quando você perde, o advogado perdeu. É assim em todo lugar, só muda o endereço. E sabe, Josafá, ele foi muito inteligente. Ele não foi: Senhor, por favor, nos livra. Ele falou: Senhor, peraí, ó, o Senhor é Deus dos nossos pais. Os nossos antepassados cumpriram o seu decreto. Agora esse povo aí, ó, esses três que estão vindo contra nós e são maiores do que nós, estão descumprindo. O Senhor não vai executar? Porque quando tem uma sentença, naturalmente falando, o advogado, se a outra parte não cumpre, o advogado vai fazer o quê? Vai requerer do juiz execução de cumprimento. É isso que Josafá fez sem ser advogado, sem ter o Espírito Santo habitando dentro dele. Mas ele foi buscar o Senhor. O Senhor levantou a voz profética naquele meio, e ele vai intencionalmente: Senhor, juiz de todos, vamos parafrasear, não vai executar a sentença? Não vai executar o julgamento? A gente cumpriu, eles é que estão descumprindo na terra que o Senhor nos deu, mas ela é sua. O Senhor não vai fazer nada? Justo juiz. Ah, minha gente, quando você aprender que a palavra é um decreto e orar esse decreto, ele diz: o Senhor não vai não fazer alguma coisa. E aí no versículo 15, na verdade o 14, vamos para o 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel. Olha aqui para mim, o inspiracional entrando em ação, porque Deus ia falar. O Espírito do Senhor veio sobre Jaziel. A resposta daquele pedido: execute, Senhor, o teu decreto. Agora Deus ia falar. E no versículo 15, Deus fala e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa,
mas é de Deus. Ou seja, Deus chegou e disse: Josafá, tranquilo, esse caso é meu, porque o que está sendo desrespeitado é uma ordem minha, não sua. Josafá e todo o povo, fique sossegado, porque o negócio é comigo, o descumprimento é comigo, essa situação sou eu que vou resolver. Ei, Deus está dizendo nessa manhã: isso aí é meu, sou eu que resolvo, foi eu que dei a ordem vai ter que ser cumprida, foi eu que liberei a palavra vai ter que ser cumprida, o decreto é meu, sou eu que resolvo, é Ele que resolve. Ei, sabe por que ele disse: Josafá, a peleja não é sua? Porque quem decretou fui eu. Então se alguém descumprir, quem resolve sou eu. Josafá, só canta e se alegra, só adora e se alegra, porque eu vou executar o juízo, eu vou executar a sentença, eu dei ordem e ela vai ter que ser cumprida. Então Deus diz: no lugar da vergonha vai ter dupla honra. Então Deus diz em sua palavra que Ele veio para dar vida e vida em abundância, que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas existe uma sentença em cima disso: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então você não precisa chorar mais: Senhor, pega essa peleja, pega essa causa. Você só precisa saber o que a palavra diz, e aí dizer: Senhor, vai cumprir juízo, Senhor vai executar, Senhor, a palavra, o decreto é seu, o Senhor não vai executar. E Deus diz: eu vou executar, aleluia. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais: Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.